Programa Médicos em 3D. Oferecimento Instituto Feminina. Saúde e bem-estar da mulher. Estamos no programa Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. E o nosso assunto de hoje é a saúde do rim. Muito importante esse assunto, mas pouco debatido. Para falar com a gente está aqui Alice Pignaton. Tudo bem, Alice? Tudo bem. Alice é nefrologista e a atual presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional do Espírito Santo. Alice, vamos começar então do básico. Eu vejo que as pessoas têm muita dúvida assim, quando que eu procuro um urologista e quando eu procuro um nefrologista? Tem diferença? Tem diferença sim. O nefrologista é o médico clínico que acompanha as doenças que podem ser tratadas do ponto de vista clínico. Por exemplo, uma doença renal associada ao diabetes, com perda de proteinúria, outras glomerulopatias que a gente chama que são as doenças que se encaixam na perda de proteína e sangue na urina de causas que precisam ser investigadas. A doença renal crônica, que é uma doença de progressão, quando já tem uma lesão estabelecida pelas principais causas que são diabetes e hipertensão, e esse paciente já tem uma queda da creatinina, né? Uma queda da filtração dos rins e precisa fazer um acompanhamento para tratar as consequências que a falência renal vai causar. O médico nefrologista também trata no intra-hospitalar os pacientes que evoluem com alguma alteração aguda de função renal, enquanto o urologista, do ponto de vista de busca, né, está mais relacionada com alterações do aparelho masculino, né, que a gente sabe, né, por exemplo, cirurgia de vasectomia, próstata, saúde do homem a partir dos 40 anos, né, e também as alterações relacionadas com necessidade de avaliações principalmente cirúrgicas do trato urinário, como tumores renais, de bexiga, de próstata, cálculos renais que precisam de desobstrução. E assim, Alice, é um assunto, até te falei, né, que eu descobri a nefrologia na faculdade, já enquanto estudante de medicina. É um assunto que a população em geral não conhece muito, né? Apesar de ser extremamente importante e se confundir com as outras doenças, muito comuns, igual você falou, hipertensão e diabetes. Mas vocês têm um mês, então, não teve um movimento da sociedade? Conta pra gente sobre isso. O mês de março ele é caracterizado, principalmente dia 10 de março, que é sempre a segunda quinta-feira do mês de março, é uma ação global que a gente chama de Dia Mundial do Rim, que é patrocinada pela Sociedade Internacional de Nefrologia, com o objetivo de conscientização, não só da classe de saúde pública, né, médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, assistentes sociais, mas também da população em geral em relação ao que é a doença renal e quando buscar ajuda em relação a alterações renais, porque as doenças renais, na maioria das vezes, elas são silenciosas, quando a gente vai descobrir por um exame ou de sangue ou de urina que está alterado. Então, para educar a população em relação a manter uma saúde física, para poder e também buscar os médicos apropriados quando você tiver alguma alteração detectada em algum exame, mesmo você não tendo nenhum tipo de sintoma. Então, e a gente estava conversando, né, antes, sobre como a gente confunde. Para mim é muito emocionante quando eu vejo uma outra especialidade falando de cuidados básicos, de dieta e exercício. Então, como as patologias renais, a principal causa de perda do funcionamento do rim é diabetes no mundo, não é isso? Me corrija se eu estou errada. E no Brasil é hipertensão. Isso. Então, a educação passa pela educação geral, não é isso? Na verdade, eu acho que tanto a nefrologia, cardiologia, endocrinologia, né, estão interrelacionadas, porque o problema que todos nós temos hoje, estamos enfrentando em relação a doenças endêmicas, são doenças de saúde pública, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, que vão levar a uma epidemia desse século, que é a doença renal crônica, que está associada também com um aumento da expectativa de vida. Que o paciente idoso, a gente sabe que a gente tem uma perda de função renal normal, que é um processo de envelhecimento que acontece a partir dos 40 anos que a gente começa a ter perda de massa renal. Mas alguns indivíduos têm isso mais acelerado.
E as coisas que podem causar essa piora mais rápida de função renal, né, é justamente alguns fatores de risco, como você citou, hipertensão, diabetes, obesidade, uso de medicamentos indevidos, né, uso abusivo de analgésicos e de outras substâncias, né. Então, essas mudanças de hábitos, e principalmente em relação à dieta, por conta do aumento populacional, da necessidade da gente ter uma oferta, uma quantidade maior de alimentos e não estar preocupado com a qualidade dos alimentos, isso está trazendo malefícios em relação ao tipo de dieta que a pessoa está ingerindo, ao tipo de exercício físico que ele não está fazendo, e esse sedentarismo, essa ingestão excessiva de carboidratos, né, e acaba levando a um ganho de peso, ou então levando ao desenvolvimento, sendo gatilho para o desenvolvimento de diabetes, de hipertensão. A alimentação muito industrializada, né, está relacionada, por exemplo, com o aumento da ingestão de sal. Recomendado assim pela Sociedade Internacional de Nefrologia que uma pessoa tem o hábito de ingerir 5 gramas de sal de NaCl, o que corresponderia mais ou menos a 2 gramas de sódio, né, por dia. E a gente sabe que na população brasileira, a média, por uma pesquisa realizada pela Sociedade de Nefrologia, a média de ingestão é de 12 gramas. É muito alto, é o dobro. Então, a partir do momento que a gente sobrecarrega com excesso de sal, com excesso de glicose, que também é uma das vias de eliminação de glicose, é o transporte renal, né? E esse paciente já tem predisposições genéticas a desenvolver esses tipos de doença. Aí, essa forma de alimentação, a falta de exercícios, eles vão ser os gatilhos para o desenvolvimento da doença renal. Tá certo. Excelente, Alice. Voltamos no próximo bloco com esse assunto e nós vamos falar sobre outros temas, outras maneiras da gente prejudicar a saúde do nosso rim. Espero vocês. O Instituto Feminina está preparado para cuidar da saúde da mulher, desde a adolescência até a idade madura. Os médicos Dr. Paulo Batistuta e doutora Samara Matar alinham experiência, tecnologia de ponta e pesquisa pensando na saúde integral da mulher moderna. Localizada na Enseada do Suá, no edifício Vértice Empresarial, o Instituto Feminina possui uma sede confortável, com os equipamentos mais modernos para atender suas pacientes em ginecologia, obstetrícia, ginecologia integrativa, laser e estética íntima. Faça uma visita e conheça o Instituto Feminina. Estamos de volta com o nosso Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. E o assunto de hoje, que eu estou falando com Alice Pignaton, é sobre a saúde do nosso rim, esse órgão extremamente importante. Alice, vamos falar então agora em temas mais atuais, até bem atuais, até mesmo para mim, até mesmo para sociedades médicas, né? A gente, durante o Covid, a gente recebeu uma série de instruções, muitas vezes equivocadas, para estimular a nossa saúde, a nossa imunidade com vitaminas, não é isso? E a gente percebeu, eu percebi lá no meu consultório, que as pessoas ficaram intoxicadas por vitaminas. E às vezes eles têm uma ideia de que vitamina só faz bem, não faz mal. Né? Eu queria que você comentasse sobre isso, especialmente assim, focando na saúde do rim. Em relação às vitaminas, né, houve um consumo excessivo de vitamina C e vitamina D, principalmente baseados em algumas pesquisas, né, realizadas em relação ao que poderia evitar a contaminação pelo vírus do SARS-CoV, que causa a Covid-19. Então, a gente viu uma ingestão excessiva nos últimos tempos de vitamina D e de vitamina C, sem supervisão médica. Qual o problema disso? Não é todo paciente que pode ingerir. Primeiro, porque tem os níveis de suficiência e a ingestão ela deve ser feita principalmente nos pacientes que estão com alguma deficiência, né? A vitamina D, por exemplo, é uma vitamina lipossolúvel. Ela é absorvida, mas ela não é excretada de forma tão adequada. O que a gente viu foi uso excessivo,
com dosagens acima do recomendado, e alguns pacientes desenvolvendo hipercalcemia, que é o excesso de cálcio no sangue, que causa alterações como constipação, queda do estado geral, náusea, vômito, até rebaixamento do nível de consciência, né? Causando também injúria renal aguda. A gente viu alguns casos de injúria renal aguda por excesso de vitamina D. Em relação à vitamina C, ela é hidrossolúvel. Tudo que você ingere, mesmo o excesso, ela vai ser eliminada pelo organismo. Entretanto, quando a forma de eliminação, né, é uma forma que a vitamina C vai sofrer uma transformação no fígado e vai virar oxalato de cálcio. E para alguns pacientes que têm predisposição à formação de litíase renal, do cálculo renal, o oxalato, ele é excretado na urina, porque se ele está em excesso, ele vai ser excretado pelos rins, né, para tentar eliminar o excesso, vai predispor à formação de cálculos renais. Então, quando a gente tiver uma necessidade, uma dúvida em relação à ingestão de suplementação de vitaminas, se você tem uma alimentação normal, geralmente e variada, não é necessária. Mas o ideal é você passar por uma avaliação médica do endocrinologista, do nutrólogo, ou mesmo do nutricionista, para saber exatamente, principalmente se você tem algum tipo de doença renal, né, que a gente tem relacionada à hipertensão, formação de cálculos renais ou história de doença renal na família. Sim, só para ilustrar, né, eu até comentei com você, eu tenho uma paciente que fez um quadro neurológico imitando o Alzheimer, né, até confundiu o diagnóstico, e tem uma outra que precisou fazer hemodiálise, né, porque fez uma lesão, maltratou o rim agudamente. E assim, em outra mão, eu recebo no consultório, às vezes, nutricionistas ou nutrólogos, enfim, dizendo que eles gostariam que a vitamina D ficasse acima de 60, né? Eu falo bem assim, bom, a gente corre um risco muito grande, né? Assim, só para poder ilustrar que realmente não é uma coisa para a gente fazer sozinho em casa, né? Que existe um risco nesse sentido. Uma outra coisa que vem arriscando muito a vida dos pacientes, que a gente até tocou nesse assunto, é sobre os anabolizantes e os hormônios que são colocados na forma de chip, não é isso? Então, assim, existe uma série de lesões que esses hormônios podem fazer do ponto de vista endócrino, mas eu queria que você falasse em relação ao rim. Como que é isso? Porque o apelo na academia é muito grande, né? Alice, e assim, antigamente eles faziam lá no vestiário da academia, hoje eles vão ao médico pedir para prescrever anabolizantes, né? Então, eu acho que ficou mais perigoso, porque agora tem um carimbo médico ali prescrevendo, né? O que você acha disso? Então, em relação ao uso de anabolizantes, né, a gente sabe que na medicina existem as indicações precisas, tem alguns médicos que sabem avaliar, né, a necessidade do uso de anabolizantes. Sabe, por exemplo, pacientes com caquexia, alguns têm indicação até para melhorar a massa muscular, diminui o índice de mortalidade, né? Mas o uso indiscriminado por pessoas que buscam só a questão da vigorexia, da estética, né? Isso teria que ser muito bem avaliado por um especialista da área de endocrinologia, da área de fisiatria também, né? Um médico que é especialista em exercício físico, né? Que a gente tem vários. Porque o anabolizante ele pode causar uma lesão renal chamada glomerulosclerose segmentar e focal. A doutora Elizabeth Dyer, que é médica da Universidade Federal do Ceará, fez uma pesquisa com alunos de educação física da universidade e mais de 25 pacientes que ela avaliou, que eram alunos que estavam entrando na faculdade no ano da avaliação. 2 desses pacientes evoluíram com doença renal crônica. Um deles, inclusive, chegou a precisar evoluir para a necessidade de hemodiálise e não conseguiu reverter por conta do desenvolvimento dessa glomerulopatia que a gente chama. Começa com uma perda de proteína importante, fibrose renal, e o paciente evoluiu com doença renal crônica, numa idade muito jovem, induzido por anabolizantes, né? Além disso, a gente sabe que alguns anabolizantes, quando você faz uma dose excessiva, impulsos, por exemplo, semanais, aumenta a chance do paciente ter um estímulo, uma via acessória pelo anabolizante, né, periférica, e estimulação de acúmulo de cálcio. A gente teve um caso também na faculdade de hipercalcemia secundária ao uso de anabolizante, o paciente do sexo feminino, inclusive.
né? Então, a gente tem que estar atento, principalmente aqueles pacientes que têm antecedente de alguma doença renal, ou que têm diabetes, hipertensão, litíase de repetição, né? Ou que estão utilizando algum tipo de suplemento alimentar ou de hormônio também. Esses pacientes, eles têm sempre que argumentar com o seu médico se aquilo vai fazer bem. Por exemplo, tem a motivação estética, mas se aquilo vai trazer algum risco à sua saúde, não é só a renal, é a hepática também. Os dois principais órgãos, né, de eliminação de substâncias tóxicas do organismo são o fígado e são os rins. Então, toda a metabolização de substâncias, tanto endógenas quanto de forma iatrogênica, que são dadas ao paciente como suplementação, elas podem causar disfunções graves desses dois órgãos. É isso aí, excelente. Tá muito bom o nosso papo. É muito interessante como se alinham as especialidades, né? Falam a mesma coisa, todo mundo que vem aqui fala exatamente a mesma coisa. Então, assim, Alice, a gente sempre pede para o médico que vem aqui para dar uma dica. Aí eu vou pedir para você dar a dica de hoje para gente. O ideal é que se tenha uma ingestão de líquidos de 30 a 35 ml por quilo em 24 horas, uma ingestão de sódio de 2 gramas por dia, o que corresponde a uma colherzinha de chá rasa, né, nas 24 horas, né, de adicional. Isso se você não está com excesso de alimentação industrializada. Níveis de pressão arterial, principalmente abaixo de 130/80 na população em geral. Controle adequado da glicose no sangue, e para os pacientes que têm algum fator de risco para doença renal crônica, por exemplo, é ideal que sempre consulte seu médico para poder fazer os exames de triagem de avaliação da função renal, que são creatinina, o exame simples de urina que a gente chama de EAS e a microalbuminúria. Alice, queria te agradecer por estar aqui com a gente, tratando desse assunto super importante e super esclarecedor, né? Mesmo para nós, clínicos, médicos, sempre é um assunto que nos interessa muito porque é uma importância mundial. Esse foi o nosso Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Estes e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta.